Mateus capítulo de número 26, vamos ler o versículo 17, convido os amados a ficarem em pé, em nome do Senhor. Verso 17 diz assim: no primeiro dia da festa do Matzot, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a Seder? Seder é a Páscoa, né? Vão à cidade, procurem um certo homem. Ele respondeu: e lhe digam que o Rabi afirmou: meu tempo está próximo. Os talmidins e eu celebraremos o Pessa em sua casa. Verso 19. Os discípulos talmidins fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a ceia. Quando anoiteceu, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 talmidins, discípulos. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito abalados e começaram a lhes perguntar, um após o outro: Senhor, você não quis dizer que sou eu, quis? Ele respondeu: quem mergulha o matzá no prato comigo é o que me trairá. 24. O filho do homem morrerá, como prediz o Taná, as Escrituras. Mas ai do homem por quem o filho do homem for traído. Seria melhor que ele não tivesse nascido. 25. Yehuda, ou Judas, que o estava traindo, perguntou: Rabi, com certeza você não quis dizer que sou eu, quis? Ele respondeu: as palavras são suas. Amém, irmãos? Amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor. Quero compartilhar com vocês sobre esse assunto da ceia do Senhor. Vamos extrair daqui algumas lições que nos permitirão compreender um pouco mais os objetivos e propósitos do Senhor ao instituir a ceia. A ceia do Senhor não é um acontecimento qualquer. A ceia do Senhor é uma instituição que deve ser observada, respeitada e por todos os cristãos. Deixa eu ver aqui quem está nos acompanhando. Tem irmãos que estão conosco, mas que não podem estar aqui, né? Então, a irmã Márcia, por exemplo, está se recuperando da cirurgia, né? Os irmãos sabem que ela vem pedindo a oração da igreja constantemente, exatamente pelo fato das sequelas da cirurgia, né? Então, vamos acompanhar aqui os irmãos que estão conosco, a irmã Neide e a irmã Márcia, estão nos acompanhando lá em seus dispositivos. Nós lemos um texto que nos fala da reunião que pode ser considerada por muitos e para muitos, inclusive para nós, a instituição da ceia. No entanto, irmãos, nós bem sabemos que é este encontro em que Jesus está com seus discípulos. A princípio, os discípulos nada sabiam sobre o que viria pela frente, está tudo escuro, tanto que eles perguntam ao Senhor, eles vão ao Senhor e perguntam: onde queres? Isso significa que eles não sabiam onde aconteceria, certo? No entanto, nos chama a atenção que o Senhor revela, ele insere uma pessoa no cenário que ela só aparece nesta vez. Ela só aparece nesse momento, ela não tem nome, não dá o nome dela, mas Jesus diz assim: vão até a cidade e lá vocês vão encontrar um homem e diga a este homem que eu quero celebrar a ceia na casa dele. Bom,
no verso seguinte, o Senhor já está na casa desse homem. O texto não mostra Jesus indo à casa desse homem. O texto mostra Jesus falando desse homem, e o verso seguinte também não mostra os discípulos falando com o homem, e tampouco Jesus chegando com a comitiva à casa desse homem. Simplesmente ele apresenta o homem, e o verso seguinte ele já está dentro da casa, ele já está na casa do homem, e o homem não aparece mais, só aparece a casa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender alguns propósitos da ceia do Senhor. Primeiro propósito da ceia: a ceia não é do homem, é do Senhor. A ceia não é do homem, a ceia é do Senhor. E ele vai fazer a ceia, ele vai instruir. Então ela tem pelo menos 3 caráteres. Primeiro, de instruir. Instruir quem? Instruir os discípulos. E instituir, a ceia. Ele esclarece sobre a importância da ceia. Nesta instituição da ceia, ele esclarece a importância da ceia. Porque ele diz assim: onde está a importância da ceia? Está no fato em que ele diz: isto fazei em memória de mim. Esse é o grau de importância. Aí está a importância da ceia. Também, quando a gente faz uma nova leitura do texto, a gente percebe a instrução da forma, ou seja, a forma de como ela deve ser celebrada. Primeiro, nós temos a tomada do pão. Os discípulos reunidos com Jesus, ele toma o pão e dá graça. Depois ele parte. Depois reparte. Em seguida vem o cálice. Ele também dá graça pelo cálice. E aí distribui. Isto é forma. E lá no fim, ele canta um hino. Então observe que a gente tem uma liturgia da ceia descrita aí. Pão, a bênção, que é na língua hebraica é abrahá, a bênção, a apresentação, a bênção, a partir, aí o cálice, da mesma forma. Muito bem. Mas eu não vou falar da instituição, o ato de instituir, e tampouco vou falar da forma. Não vou falar de nenhum dos dois. Só me serviram de preâmbulo para falar do que está dentro desse processo e que muitas vezes não está tão visível assim. É o dito sem dizer. Primeiro, nós temos aqui um homem que não aparece em canto nenhum, só aqui. E temos aqui uns discípulos querendo saber onde vai acontecer. Temos aqui um mestre instituindo, querendo instruir alguém. E temos aqui uma pessoa interessada nem no interesse do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, mas apenas no dele. Temos quatro interesses distintos, diferentes aqui nesta ceia. São 4 pessoas, ou 4 grupos de pessoas com interesses distintos, e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, esses acontecimentos, irmãos, é bom que a gente saiba que esses acontecimentos, esses episódios, eles são reveladores, e eles trazem ensinos para nós. Então, a primeira lição que a gente encontra nesta leitura que acabamos de fazer é a lição das relações. Observem isso. É a lição das relações. Vejam, os discípulos se relacionam com Jesus e perguntam: onde queres que nós celebremos a ceia? Então, esta é a relação do homem com Deus. Esta é a primeira relação que a gente tem aí, na ceia. A segunda relação é esta: Deus com o homem.
Jesus diz a eles. É Deus falando com o homem. E a terceira relação que nós temos é esta. Homem com homem. Qual homem com homem? Não aparece. Em que momento se deu? Não está escrito, mas aconteceu. E como a gente vê isso? Na passagem de um verso para o outro, vamos voltar ao texto, a gente percebe isso. Olha lá, verso de número 17, verso de número 20, 19. Os talmidins fizeram como Jesus ordenara e prepararam o ceder. Está pressuposto aqui, está escrito aqui, que os homens, discípulos, se encontraram o homem que Jesus falou, os discípulos falaram que Jesus queria celebrar a ceia na casa dele, e o verso de número 20, Jesus já está na casa do homem. É a relação de homem com homem. Temos 3 relações. O homem com Deus, Deus com o homem e o homem com o homem. Isso está pressuposto aqui, a gente vai entender. Só que nesta relação tem diferentes interesses. E quais são os interesses? O primeiro, na relação do homem com Deus é de instruir. Deus quer nos ensinar. Instituir. Deus quer estabelecer. Ele quer nos ensinar aqui e estabelecer aqui. Essa é a relação de Deus conosco. Na nossa relação com Deus, nós queremos aprender. O segundo interesse era daqueles que queriam aprender. Onde queres que celebremos a Páscoa? Eles queriam saber, aprender. O terceiro interesse aqui apresentado é de um homem que a Bíblia não fala nada dele. Simplesmente o texto diz assim. Olha o que o texto. Vão à cidade, procurem um certo homem e digam que o rabi quer celebrar a ceia na casa dele. Alguém sabe por que razão Jesus quis celebrar a ceia na casa desse homem? Não tinha a casa dos outros homens? Por que na casa desse homem desconhecido, não apresentado, e que nenhum dos comentários bíblicos que eu tenho lá na minha casa fala dele? Pode ser que você tenha essa informação que eu não tenho, preciso aprofundar minha pesquisa. Mas esse homem não aparece. E a razão de Jesus ter ido à casa dele celebrar a ceia, instituir a ceia, também não é apresentada por ninguém, a não ser o novo comentário judaico, que eu tenho também, que diz que no final de um curso em que o mestre, o rabino, quando ele termina o curso com os seus discípulos, ele celebra a Páscoa, o Seder. Apenas isso. De todos os que eu tenho, apenas essa. Esse homem não aparece. Eu posso cogitar muitas coisas. Por exemplo, que esse homem queria receber uma celebração do Seder, da ceia, da Páscoa, na casa dele. Porque, segundo os estudiosos, esse é o dia 13. Ele deve ter recebido a visita dos discípulos no dia 12, no dia anterior. Pode ser isso. Mas aqui é o início da festa que duram 7 dias. Ele pode ter recebido no dia 12, que é o período de purificação da casa. Tudo que é fermento vai sendo tirado da casa. Fermento mesmo, fermento. Que a gente usa no pão, no bolo, essas coisas aí. Tudo vai sendo tirado. Nada que tem fermento pode ser comido para os judeus nessa instituição. O processo dura 7 dias. E aí, então, esse homem pode ter construído esta casa. Ele pode ter separado esta parte da casa. Pode ter sido um desejo dele. Não sabemos. Isso aqui é um segredo. Eu não tenho essa informação. Lanço aqui para vocês pesquisarem sobre isso. Por que Jesus
foi à casa desse homem. Nós sabemos que ele ia à casa de Lázaro, sabemos que ele ia à casa de Marcos, João Marcos. A base missionária de Jesus era a casa de João Marcos. Mas esse homem não sei nada. De toda forma, eu posso pensar que na instituição da ceia, Deus atende o desejo de um homem. E esse homem nem sequer é revelado. Mas Jesus atende ele e vai até lá. Mas nós temos um terceiro interesse. Qual é o interesse? É o interesse de Judas. Qual o interesse de Judas? De esconder o seu pecado atrás de uma celebração. O de Deus, olha, é de instituir e ensinar. O dos discípulos é de aprender e executar. O de Judas é de esconder. Como é que o sujeito usa a ceia para esconder do pecado? Aliás, ele se esconde atrás da ceia. É como a sujeira se esconder atrás da limpeza. A sujeira se esconde atrás da limpeza. É como se as trevas se escondem atrás da luz. Ele usa a ceia para se esconder do pecado. Por que esconder o seu pecado? Porque o Jesus já disse que o pecado estava acontecendo. Olha só. Estava, não ia acontecer, não está no futuro. Estava, já estava acontecendo. Se lemos o texto novamente, vemos assim, verso de número 20, quando anoiteceu, Jesus foi reclinado à mesa com os 12 talmidins, enquanto os discípulos estavam comendo, ele diz, um de vocês me trairá. E eles ficaram muito abalados e começaram a perguntar, um após o outro, se você, Senhor, você quis dizer que sou eu? Ele respondeu, quem mergulha o matzah no prato comigo é o que me trairá. Essa é a revelação. O filho do homem morrerá como a matzah no prato. Aliás, como prediz o Taná. Mas ai do homem por quem o filho do homem for traído. Bom, é interessante a gente pensar. E aí ele diz assim, Judas diz assim, Rabi, com certeza você não quis dizer que sou eu. Você não quis dizer que sou eu. Há diferentes traduções aí. E Jesus diz assim, você está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, você está dizendo. Qual era o interesse de Judas? Era se esconder atrás do pecado. A NVI tem informações diferentes. Como diz? A NVI tem informações diferentes. O meu texto diz, as palavras que você está dizendo são suas. Então, o interesse de Judas era diferente do interesse do homem, dono da casa, que era diferente do interesse dos discípulos, porque ele já estava em acordo. Logo após esse episódio, ele vai entregar Jesus para os sacerdotes. E o interesse do homem? Qual é o interesse do homem? Eu já pressupus, eu já disse, antecipei. Talvez o interesse desse homem foi receber o mestre na casa dele. 4 interesses diferentes. Aqui neste ambiente, podemos ter pessoas com interesses diferentes. No entanto, irmãos, eu quero seguir compartilhando com vocês o seguinte. Deus não deixa as coisas à toa. Ele simplesmente nos revela
ele faz acontecer, e é exatamente nesse ponto que nós vamos parar um pouco para observar. Primeiro, pensemos no quê? Primeiro nós vamos pensar no quê? Na primeira transformação de alegria. Um homem que recebe a notícia que Jesus vai até a sua casa para celebrar o Pêssego. É uma mudança para ele. Porque logo no verso seguinte a família já está na casa dele. Aliás, Jesus e os discípulos já estão lá. Segundo, que nós vamos pensar. Nesse primeiro a gente pode falar de honra. A ceia pode ser um lugar de honra. Um ambiente de honra. O segundo que eu quero compartilhar com vocês é a revelação do escondido. É a revelação do pecado, que ninguém sabia. Jesus vai lá e dá um corte. Ele rompe com o segredo do traidor. A ceia, em primeiro lugar, pode ser um ambiente de honra. E para nós é uma honra. Porque eu não sou dono da mesa. Eu sou convidado para vir aqui. A mesa é de quem? A mesa é da igreja? A mesa é do Senhor. E quem são os convidados? Eu e você. Isso é honra. Então não é uma imposição de eu estar aqui, nem tampouco uma obrigação estar aqui. Mas é uma honra estar aqui. E quantos se sentem honrados por estar na ceia do Senhor? Mas precisamos pensar em quais são os nossos interesses. O segundo é exatamente isso que eu estou dizendo, que eu comecei a dizer, que é o rompimento ou a revelação do pecado escondido. A ceia é um lugar de revelação. Quando ninguém pensava que Jesus faria isto, irmão, se você olhar os versos anteriores e os posteriores, não há indício de que Jesus vai fazer isso. E olha como repentinamente ele introduz a questão. Quando anoiteceu, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, enquanto estavam comendo, um ambiente absolutamente alegre. Enquanto estavam comendo, Jesus revela o segredo escondido de alguém. Alguém que estava tramando, Jesus diz assim, e observe como ele introduz. No caso Mateus, como Mateus introduz isso, ele diz assim, um de vocês, começa com um artigo indefinido, um de vocês. Ele delimita, ele não deixa passar para fora do ambiente, porque se ele tivesse dito assim, alguém me trairá, as pessoas que estavam ali podiam pensar, quem vai trair Jesus pode ser aquele que está lá fora. Mas Jesus delimitou, ele indefiniu e delimitou ao mesmo tempo. Ele diz assim, um de vocês está aqui, é o que me trairá. E esse um de vocês tem um pecado escondido. A ceia é um lugar de revelação de pecado. E é importante a gente parar para pensar nisso. Por quê? Porque, irmão, nós estamos diante de um banquete que não é nosso. É de Deus.
E nós precisamos pensar o seguinte: eu sou homem, e porque Deus me criou homem, e aí eu discordo da música, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, sou humano e só sei, como se eu fosse pré-condicionado ao erro. Não é verdade. Eu não só sei errar, eu também sei não errar. E eu preciso de ajuda de Deus para melhorar? Claro. Eu preciso mesmo de ajuda de Deus para melhorar. Concordo com isso. Mas eu não só sei errar. Fique tranquilo, irmão. Agora, o fato de eu ser homem, de eu viver neste mundo, de eu me relacionar com pessoas, de ter interesses diferentes, que têm interesses diferentes do que o meu, me obriga a mergulhar no mundo de pecado? Claro que não. O fato de nós vivermos em 2021, em que muitas modernidades existem, por conta, irmãos, de códigos de internet, que os high-techs aí sabem muito bem, terei que driblar sistemas para transmitir o que quero dizer, para que a nossa mensagem, inclusive, fique disponível para os irmãos. Mas por conta das modernidades, das novas formas de relações amorosas, por exemplo, em 2021, então o pecado deixa de ser pecado? Pecado continua sendo pecado. Ele não mudou. E há vários tipos de pecado que a gente precisa pensar. Um deles está escrito em Mateus capítulo 5, 28. Aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu interior, já cometeu o pecado com ela. E isto é extremamente difícil para qualquer homem. Mas é impossível? Não. E há culturas diferentes, homens, sexo masculino, há culturas diferentes, em países diferentes, que chamam a atenção do homem. No Brasil, olha a mulher indo. Nos Estados Unidos, olha uma mulher vindo. São culturas diferentes, são pontos de observações diferentes. Mas quer a cobiça seja da mulher indo ou vindo, ou seja, de frente ou de costa, é pecado do mesmo jeito. E o pecado não se limita só a esta área, porque há muitas descrições de pecado. E nem sempre a gente consegue revelar. As pessoas não conseguem saber. A gente pode pecar achando que ninguém sabe. O pecado não atinge só, por exemplo, o membro da igreja. Não que o pastor não seja membro. O pastor é membro, a liderança é membro também. Mas o pecado atinge o crente. E o pastor é crente, e o obreiro é crente, e o irmão é crente. Mas a ceia é um ambiente de revelação. Então a gente precisa entender que pecado continua sendo pecado, não mudou. Quando a gente fala de pecado, as pessoas pensam só num tipo de pecado, mas tem vários outros. Tem a arrogância, tem a prepotência, tem a presunção. Quando a gente fala de pecado, a gente pensa só no adultério, mas tem o descaso, tem o
onde eu acabei de ler, recomendo a vocês, acabei de ler, eu estava aqui revendo esse texto, acabei de ler na dogmática de Calbart, A Origem do Pecado. Tema antigo, debatido, quando me afasto de Deus, surge o pecado. Agora, irmãos, ele pode se manifestar de diversas formas. Fato é que a gente precisa revisar algumas coisas. Elas não deixaram de existir. Vamos separar o que é costume. Por um tempo, costume foi pecado. E há costumes diferentes. Por exemplo, lá eu tenho alguns amigos fora do país que eles não usam a mesma roupa que eu, usam roupas diferentes. Usam roupas diferentes. Então eu não posso dizer que esse sujeito vive em pecado, mas eu preciso entender o que é pecado. A Bíblia dá alguns parâmetros de pecado que eu preciso lembrar nesta noite, é uma noite de revelação. Capítulo de número 5 de Gálatas, versículo de número 19, diz assim: é evidente que a velha natureza, o que é a velha natureza? É o homem distante de Deus. É evidente que a velha natureza realiza. O que a velha natureza realiza? Ela expressa, ela se expressa. Expressão é a manifestação, é dar sentido à manifestação. Por exemplo, isto aqui é uma expressão. Gente, ó, eu estou, ó, é uma expressão. Eu estou, ó, se eu fizer isso aqui no Brasil, vocês entendem. Gente, eu estou, ó, para os homens, tem mais de um sentido. Se eu fizer isso aqui para um homem, ele tem mais de um sentido. Ele entende uma coisa, entende duas e até três. Mas vocês entendem a fala, o ouvir, o gesto. O Chaves tinha uma brincadeira que é interessante, que era uma confusão de expressão. Foi você que fez isso, Chaves? Ele dizia, sim. Aí dizia, não. Mas é a expressão. O pecado se expressa de que maneira? Na antiga natureza. O que é a antiga natureza? Observe que ele não está falando, irmão. Ele não está falando para quem não é nascido de novo. Porque quem não é nascido de novo não tem natureza antiga. Quem não nasceu de novo continua na mesma natureza pecaminosa. Mas quem é nascido de novo já tem a nova natureza. Então Paulo dirige a palavra para quem? Então para quem ele está dirigindo? Para quem conhece. E ele diz assim, se expressa na antiga natureza. De que maneira? De que forma? Adoração. Aliás, como? Com a imoralidade. Imoralidade se revela de que maneira? De muitas formas. A imoralidade se revela hoje de muitas formas. De muitas maneiras. Há alguns anos atrás, eu e a irmã Cida vínhamos pela Avenida Jangadeiro, encontramos passamos por uma mulher absolutamente nua, segurando a roupa, uma peça de roupa na mão. Eu não lembro se que era alguma coisa que dava o sentido de ser uma peça de roupa. Então, eu imediatamente pensei, ela pode ter sido violentada. Porque eu tive uma amiga de infância que foi violentada e, após ser abusada e deixada no ambiente, ela voltou para casa. Como morava perto da minha casa, da casa dos meus pais, ela voltou, passou pela exposição de andar nua, porque o sujeito, além de violentar, sumiu com a roupa dela também. Então ela teve que voltar para casa nua. E é esquisito que às vezes as pessoas não tentam cobrir. A reação do público é de pasmo naquela hora.
Mas hoje, nudez, pessoas nuas, na rua, protestos, tira a roupa, tira tudo. Isso não é moral. Isso pode estar dentro do contexto da moral de quem não é cristão. Mas nós temos a moral cristã. Precisamos entender a moral cristã. E na moral cristã, que não é regida pelos parâmetros do mundo, isso é pecado. É pecado a menina ser violentada e andar na rua? Não estou falando dela. Estou falando das pessoas que andam, que estão tirando roupas à vontade pela rua. Precisamos perceber quando a gente passa do nível da moral para a imoral. E isso dentro da igreja vem crescendo constantemente, não de todas, mas vem crescendo constantemente. Pastor, isso é um culto de ceia, mas é culto de revelação, inclusive de pecado. Imoralidade, indecência, impureza sexual. Aliás, imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração a ídolos. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa questão? Por gentileza, tomem cuidado com essa superpopulação, superprodução, mega cantores, mega pastores, megas. Tenham cuidado com isso, que isso está levando as pessoas ao delírio, ao distanciamento de Deus. Na igreja não existe superestrela, existe a estrela Jesus. Vocês podem dizer glória ao Senhor? Temos que tomar cuidado com isso. Nós produzimos, olha irmãos, nós produzimos aqueles que vão depois nos trazer mal. Vejam aí esses caras que estão... Eu assisti um clipe essa semana de um cantor, continua sendo cantor. Eu assisti o clipe do cantor, que agora não é mais cantor, bom, se era cantor, era cantor, se era cantor, era cantor, agora é canter. Na linguagem da galera aí é canter. O cara estava fazendo sucesso dentro da igreja. A igreja explodiu Tome cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque a igreja não pode ser transformada num teatro, num palco. Isso aqui não é um palco. Isso é um templo. Ele tem essa aparência física, mas é um templo dedicado ao Senhor. Não tem superestrela. Pastor não é superestrela. Irmão, eu e todos os demais que aqui estão comigo, somos instrumentos do Senhor que Ele usa quando Ele quiser. Se Deus não quiser agora, Ele fecha a mão, Ele tira a minha inspiração e eu não consigo falar absolutamente nada relacionado à palavra de Deus. E nós estamos vivendo isso em diversas áreas, na música. Eu compartilhei ontem com uma irmã que eu estava assistindo a um show há poucos dias de algumas bandas, para tentar entender a inspiração dos movimentos evangélicos dentro da igreja. Escutem isso. E a irmã ficou estarrecida. Nós estamos vendo agora, antigamente você via isso só nos shows.
lançamento de CD, de DVD, essas coisas aradas aí. Agora, você está vendo isso em dias normais. Culto, manhã, igrejas repletas, lotadas de pessoas. Aí tem um guindaste aqui, sei lá o quê, um guincho. Não é um guincho, mas é um... Eu estou amarrado aqui a um... Quem assiste o making off, o set de gravação dos filmes, por exemplo, eu assisto vários. Eu tinha eu gosto de James Bond, então eu tinha uma coletânea de James Bond, e eu tinha lá o Mundo Secreto do James Bond. E nesse filme, nessa série, nessa trilha, um documentário, você tinha que comprar, era muito caro isso, você tinha a cena, o set das cenas. Então, as cenas que eram reais, as cenas que não eram reais, isso isso é interessante. Mas lá na década de 90, surge Matrix. Matrix reformula a história do cinema. É importante a gente pensar isso. Porque os atores, os personagens, passam a fazer movimentos que até então não existiam no cinema. Bom, agora a onda Matrix começa a aparecer na igreja. E de que maneira? Pastores, pregadores, são inçados, são levantados durante a ministração. Em algum momento do culto, a gente se acalora, se alegra, a gente glorifica a Deus, chora, e nesse momento do culto, eu sou inçado, levantado ao teto, igrejas altas, e começo a ministrar do alto. E sou transportado, porque isso é colocado, isso é trabalhado dentro da igreja. Então, eu me movimento, eu vou para lá, eu vou para cá, eu volto, eu vou ali, eu vou acolá, e tem um sujeito ali que está me controlando. Qual é a sensação? Nós estamos tirando a igreja do ambiente de igreja. Igreja deixando de ser igreja. O que é igreja? Queremos fazer ídolos. Ídolos da música, ídolos da pregação, ídolos do ensino. Nós vivemos nessa geração. Irmão, olhe para mim. Você pode gostar de mim ou não gostar de mim. Eu não estou preocupado, né? Não é esse o meu propósito. É claro que ter boa relação com você vai ser sempre bom. Não é esta a minha proposta de fazer você gostar de mim, porque eu não consigo te salvar. Eu não consigo batizar você com o Espírito Santo e nem a mim mesmo. Eu sou totalmente dependente de Deus. E o meu objetivo aqui não é fazer você ter relações comigo. Eu não quero que você saia por aí dizendo o pastor Marcos é um cara legal, o Julião é um cara legal, o Ivan é um cara super legal. Isso não interessa. Faz parte da nossa relação. Mas você precisa sair hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias da sua vida dizendo, Jesus é o Salvador da minha vida. Isso não significa dizer que você vai me desconsiderar, ou desconsiderar o irmão, porque a Bíblia diz que aqueles que trabalham entre vós, a Bíblia não diz aqueles que não trabalham, está no texto, aqueles que trabalham entre vós os tenhais em maior estima. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Então isso a Bíblia recomenda. Mas o meu intuito aqui é fazer você ter relação com Jesus, não é comigo. Eu não sou ídolo e a igreja não produz nenhum ídolo. E olha aqui para mim, não existe composições de compositores que são fantásticas. Existem homens que se consagram, que pegam uma caneta e que deixam fluir a letra e escreve, traz para a igreja grava e canta. Canta e grava, glória ao Senhor.
E esta pessoa pode estar aqui na igreja. Eu já preguei inúmeras vezes aqui. E oro esta noite, Senhor, inspira o teu povo a compor, para que a igreja cante a música sobre o que o Espírito Santo está operando aqui, neste ambiente, nesta necessidade. Você precisa pensar nisso. Ah, mas se a gente não cantar, tá vindo aí, se a gente não cantar a música de fulano de tal, deixa de ser culto. Se não for o pregador fulano de tal, deixa de ser pregador. Pare com isso, nós não podemos produzir isso. Rixa, contenda, ciúmes, ira, descontrolada, ambição. Ambição egoísta, divisões, intriga, inveja, embriaguez, orgias. E coisa semelhante a essa. Essas coisas continuam sendo pecado. Não mudou. E tem mais. A Bíblia fala demais. A Bíblia tem uma relação muito grande de pecado. Precisa ser revelado. Ô pastor, então esta noite o senhor está colocando o dedo no meu nariz e apontando? Bom, primeiro nós temos que seguir aquilo que hoje foi ensinado na escola bíblica. Pecado precisa ser denunciado. É pecado. E quanto ao pecador, tem uma saída. Confesse, arrependa, confesse e abandone. É confissão, é arrependimento, confissão e abandono. Não tem outra forma, a não ser que Jesus escreveu outra Bíblia. E dessa eu não tenho conhecimento. Alguém tem? Tem um novo texto bíblico que diz que não precisa... Tem um pregador aí que está dizendo agora que precisa reescrever a Bíblia, né? Precisa atualizar a Bíblia. É um grande pregador aí que da mídia está dizendo que precisa ressignificar a Bíblia. Por exemplo, as relações de casa... atualizar a Bíblia. As relações sexuais do passado, que eram pecado, hoje não são mais. São sim. Fornicação é pecado. Repito, fornicação é pecado. Continua sendo pecado. As relações sexuais precisam ser revisadas. Adultério é pecado. Não tem ressignificação. É isso que a Bíblia diz. E o que é que a igreja... a virgindade, porque são os mais abalados. Virgindade? Não, gente, tem aí os pastores pregando. Não, fique tranquilo. Muito pelo contrário. Escutem, quem é virgem, guarde-se para o seu marido, para o seu cônjuge. Pronto, isso é importante. Guarde-se para o seu cônjuge. Pastor, eu caí. Muito bem, você caiu. Quando eu disse muito bem, não é pelo cair, mas é pela revelação de que você caiu. Eu caí. Então tem a saída. Aquele que, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Você não vai ficar caído, a não ser que você queira ficar caído. Se caso não quiser, Jesus levanta. Não tem uma pessoa aqui que não possa cair. Todos podem cair. Mas quem cair, Jesus pode levantar. Como eu faço? Se arrependa. Então a ceia é um lugar de revelação. E Jesus revelou o pecado de Judas. Interessante isso. Só que estava em segredo. Mas o próximo passo, a próxima transformação, não é mais a revelação do segredo. Agora é de quem estava pecando. Primeiro, olha como Jesus é interessante. Ele revela primeiro o segredo do cara que está escondido. Depois ele revelou o cara. E ele revelou sem revelar. Ele revelou sem revelar. Vamos ao texto. Tem que ser biblicista, né? Vamos lá. Vamos ao texto. Mateus 26. Olha só o que diz. O texto diz assim. Vejam comigo. Voltemos a ele. Observe que os discípulos conversaram entre si. Verso de número 20. O Filho do Homem
Aliás, perdão, verso de número 21. Enquanto estavam comendo, disse ele, digo-lhes que um de vocês, não está definido, de vocês me trairá. Tem um pecado acontecendo aí. Eles ficaram muito abalados e começaram a perguntar um após o outro. Senhor, você não quis dizer que sou eu. Quis? Respondeu ele. Quem? Agora não é mais um. Agora é o. É aquele. Quem mergulha a mão no prato comigo é o. Olha aí. É o que me trairá. Observe que agora ele está revelando. Ele revela o pecador. Primeiro ele revela o pecado escondido. Agora ele revela o pecador. Ele diz, quem colocar a mão no prato comigo é o que me trairá. Aí o revelado vai direto. E o meu texto traz a pergunta interessante. O meu texto traz uma pergunta interessante. Era só uma questão, é uma estrutura de pergunta apenas para uma confirmação positiva. Vejam bem, que Judas sabia que era ele. E ele diz assim, Senhor, com certeza. Olha a pergunta, no meu texto. Rabi, com certeza, você não quis, porque provavelmente Judas já tinha colocado a mão. Com certeza, está pressuposto aqui, você não quis dizer que sou eu. Na verdade, Judas já sabia, e Jesus revelou Judas. E então Jesus não deixa Judas nessa certeza, não confirma a resposta de Judas, mas ele já tinha dito, você que está dizendo. Ele revela o pecador. Irmão, nesta noite, eu tenho uma palavra para todos nós, a começar do púlpito e vai até a igreja. Fuja do pecado. Fuja, irmão. Fuja da reconfiguração do pecado. Corra para Jesus. Ele é o melhor. É a melhor opção. Não adianta fugir. Não fuja. Se fugir daqui para lá, não vai acontecer. Não vai adiantar. Porque o pecado acompanha. O pecado nos acompanha em qualquer lugar. A melhor coisa que nós temos a fazer é encarar a realidade. E o que é a realidade? É se apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eu realmente pequei. Uma vez eu tentei esconder um pecado. Eu aprontei uma situaçãozinha, não se consumou. Era jovem, adolescente, na igreja, não se consumou. Mas eu fui para a oração. E quando cheguei na oração, era tempo estranho, né? Difícil para a gente, nesse sentido, né? Bem difícil. Era uma reunião de consagração. E aí, uma vigília. E então, o pastor ficou no pé, ficou na porta, junto com algumas irmãs de oração. E quando os irmãos foram passando, só eu sabia. Aquilo, Fabinho, aconteceu à noite, tarde da noite. Só eu sabia. Ninguém mais sabia. Que coisa terrível. Todo mundo passando e nem passava pela minha cabeça que aquilo seria um problema. Quando eu passei por perto do pastor e da irmã, a irmã diz assim, mocinho, ela nem sabia meu nome. Caia para a direita, acostamento. Nós 50 pessoas. Acostamento, liga a seta, acostamento. Todo mundo entrou para a oração. Ficou só eu e mais quem estava comigo. O jovem que estava comigo disse assim, brincando, o que o irmão plantou? Aí a irmã disse, você sobe. Falou para ele, você sobe, você vai ficar aqui comigo com o pastor. Eu falei,
Irmão, já teve suador, quente, frio, ao mesmo tempo? Era tarde da noite. Era uma vigília. E aí então veio a revelação. O irmãozinho está achando que Deus é aquele que não vê as coisas? Eu disse, como assim? Está pensando que Deus não te viu esta semana? Está pensando que Deus não sabe o que aconteceu a tal hora, a tal lugar, dessa forma? Não precisa nem contar o resto, eu confesso. Irmão, esta mulher não me conhecia. Ela não me conhecia. Então eu perguntei, e o que vai acontecer comigo? Vou ficar aqui sozinho nesse lugar? Ela disse, não, Deus não está te revelando para te humilhar. Deus está te humilhando para exaltar. Como assim? Deus tem um plano na sua vida. Ela fez uma pregação e eles fizeram uma pregação para mim à parte de todo mundo. E apontaram a direção. E quando cheguei me ajuntei ao grupo de oração. Ela ficou ali, eles também, orando comigo. A partir daquele dia que eu recebi a instrução, a irmã disse, e o pastor também disseram, os dois disseram, arrependa-se, confesse e abandone, porque Deus vai te usar muito na história. Só estou aqui porque Deus me revelou. Se eu tivesse escondido aquele pecado, que não chegou a se consumar, Deus talvez não teria me dado essa oportunidade de estar aqui. Quando Deus nos revela, não é para nos humilhar, para nos marginalizar, é porque Ele quer nos exaltar. É porque Ele quer nos levar de volta ao caminho que Ele traçou. Deus tem um plano para a minha vida e eu estou desfrutando dele. E Deus tem um plano para a sua vida e você pode desfrutar dele. E é por isso que esta noite, Jesus nos chamou à ceia que é dele, para apresentar a todos nós o plano de salvação. Você pode ser bem, você pode ter saúde, pode não ter, pode passar por crise, pode não ter, não se preocupe. Mas esta noite, o Senhor quer nos purificar. E esta foi, eu imagino, a maior das transformações. Um homem que a Bíblia nem cita a história dele mais, foi honrado, glória ao Senhor. Ele aparece no cenário de repente. A segunda, um pecado escondido, revelado, glória ao Senhor. Um pecador que teve a oportunidade de se arrepender. E há uma confusão aí acerca do destino de Judas. Se ele se arrependeu ou se ele se suicidou. Não vou entrar nesse campo aqui agora, porque não compete. Mas Judas teve a oportunidade de se arrepender. Deus é tão bom que nos dá oportunidade. Deus nos dá oportunidade e nos avisa por meio de pessoas e de muitas formas. A mim foi daquele dia de oração. E a você? Como pode ter sido? Há um irmão que eu já contei a vocês que queria beber. De toda forma ele queria beber. Ele queria beber. Ele estava ansioso por bebida. Ele era sedento por beber. Pegou, foi para a casa de alguém, viajou. Quando o ônibus parou lá longe, no posto de combustível, ele pediu uma bebida, porque ele estava agoniado para beber. E quando ele pegou o copo, que ele foi virar, bem à frente dele, tinha um adesivo. E no adesivo estava escrito assim: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Ele foi virar, derramou na roupa, mas não bebeu. José, a Bíblia diz que a mulher segurou a roupa, deixou ele quase nu, mas não caiu. Um pastor amigo meu no metrô, vindo no metrô, a mulher chega, ele conta, foi um suador, uma linda mulher. E a mulher deu em cima dele de um jeito no metrô que ele ficou encantado, igual uma jiboia. Igual um homem encantado. Suou.
teve dor de barriga, deu tremedeira, mas quando o metrô abriu a porta, ele correu. Comigo, lá quando o Sesc era na São Francisco, vocês se lembram ali? Lá estou vindo de uma vigília, e estou parado no ponto e vem uma mulher andando, e ela vem andando, e quando para, ela tenta descaradamente me seduzir, abertamente me seduzir, tentou abertamente me seduzir, e eu fiquei olhando, e eu fiquei observando aquilo. Eu falei, eu conheço você já apareceu para muitos homens, alguns derrubou, mas você não vai me pegar. Insistiu, até me xingar, e foi embora. Lá no Brás, estou esperando a irmã Cida, em frente à loja, estacionado no meu carro, e eu estava com o irmão conversando, eu estava dentro do meu carro, a irmã Cida tinha ido comprar uns negócios para a festa do círculo de oração aqui da igreja, e quando eu olho para a loja, a mulher está sentada, uma jovem sentada numa cadeira em frente à loja. E quando eu olhei para a loja, ela abriu a perna. E o irmão que estava comigo, eu disse assim, já viu dizer que o diabo mora ao seu lado? E o irmão estava no banco do passageiro. Ele falou, não estou entendendo nada. Eu falei, se você olhar para a direita, vai ver o diabo. Na Papine, lá estou parado no meu carro no farol, para um outro carro, com 4 meninas dentro do carro. Estava eu e mais um irmão também. Elas abriram o carro e disseram, estamos com vontade de fazer uma festinha, querem nos seguir? E aí eu abri o vidro do meu carro e disse, para trás de mim, Satanás. A minha festa já está preparada pelo meu Senhor. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Resista ao pecado e ele fugirá de você. Levante a sua mão e diga glória ao Senhor. E esta é a minha maior alegria. Eu estou aqui para, junto com os meus irmãos, celebrar com muita honra. Eu fui convidado para o banquete do meu Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Levante a sua mão, fiquemos em pé por um instante, em nome de Jesus. Feche os seus olhos comigo. Nós vamos orar. Fuja do pecado, irmão, resista. Se você caiu, tem a oportunidade de pedir perdão a Deus. Mas reconcilie com o Senhor. Não esconda de ninguém. O maior prejudicado será você. Se alguém estiver tentando seduzir você e querendo te tirar da sua família, escutem, atente-se, preste atenção. Deus já te deu um presente. Você já tem uma família. Fuja. Ore ao Senhor esta noite, dizendo assim, Senhor, que os meus olhos sejam para o meu cônjuge. E Deus com certeza terá misericórdia de você. Eu não me arrependi de estar na presença de Deus. Até hoje não me arrependi. Eu fui convidado há um tempo atrás para fazer um passeio pela Europa. E nesse passeio tinha de pregação, agenda com tudo que vocês podem imaginar. Começava no norte do país, depois se estendia para a Europa. Com tudo, hotel, 5 estrelas, salários, ofertas boas, igreja grande, bonita, público e tudo mais. E todo o serviço de quarto que você pudesse imaginar. E isso foi dito nessa forma. Todo o serviço que o irmão precisar. Eu disse assim, não quero. Eu não gosto de sair, eu não tenho ideia de sair do meu país. Porque o único lugar onde eu vou comer um feijãozinho gostoso é no meu país. Então eu quero estar na minha casa, com a minha família, com os meus irmãos. Diga glória ao Senhor. Feche os seus olhos e digam assim, e orem ao Senhor. Senhor, nesta noite nós oramos, pregamos a Tua palavra, falamos da salvação, falamos do pecado, falamos da importância da instituição da ceia.
Senhor, na ceia, nesse texto que nós lemos, o Senhor deu oportunidade para aquele homem ser feliz, receber Jesus na casa dele, junto com os discípulos, para celebrar a ceia. O Senhor deu oportunidade aos discípulos para ver o quanto o Senhor é Deus, porque o Senhor revelou um homem em tal condição e eles conseguiram encontrar o tal homem. Era Deus falando com o homem. O Senhor deu oportunidade para o traidor se arrepender, mas ele não quis, porque o Senhor revelou o pecado dele e ainda assim ele tentou esconder. Senhor, nesta noite, eu peço pela tua igreja que aqui está, não nos deixe cair. Se cairmos, não foi porque o Senhor quis, porque o Senhor nos avisa, somos avisados, o Senhor tem nos avisado. O pecado destrói a nossa relação contigo, o pecado destrói a nossa relação familiar, o pecado deixa sequelas, o pecado traz problemas graves ao ser humano, meu Deus. E nesta noite, eu peço ao Senhor, estenda as tuas mãos, se houver alguém aqui entre nós, que está em condições semelhantes a que eu preguei, e que sentiu tocado por ti, que ele se arrependa agora, sinta o toque do teu Espírito, que a fala do Senhor mova no coração desse teu servo, que ele abandone o pecado, que ele se arrependa agora, e que ele confesse a ti, e seja reconciliado contigo, para a tua glória, Senhor, porque no teu sangue há poder. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus de Nazaré. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. E quantos podem adorar ao Senhor?